Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Janoir, de Geografia. Na semana passada eu pedi para vocês lerem os percursos 11 e 12 sobre as redes de transporte e as redes de comunicação no Brasil. E essa semana, então, eu vou fazer uma pequena explicação, bem rapidinha mesmo, e propor uma atividade para vocês, tá bom? Então, redes, né? O que são redes de transporte? A palavra rede tem sentido de ligação, né? Então, uma rede é algo que faz ligar, né? Por exemplo, uma rede de esgoto, né? Uma rede de energia elétrica, certo? Então, aí é uma rede, faz a ligação entre vários pontos. Então, as redes de transporte no Brasil, né, são os diversos meios de transporte e como as pessoas e as mercadorias e as informações e tudo vai sendo trocado no nosso país, certo? Então, os meios de transporte você já deve ter ouvido falar, né? Tem o transporte rodoviário, por estradas, né? Por rodovias, o transporte ferroviário, né? Por trens, o hidroviário, na água, o aéreo, já está falando, e por dutos, por tubos, por canos, né, que aí é para transportar principalmente gás e petróleo. Certo, gente? Aqui tem um mapinha mostrando as redes de transporte aéreo, só para vocês terem como é que vocês já vão entender, né, o que significa uma rede, a interligação entre os diversos pontos. Vocês podem ver que o ponto maior fluxo nessa rede de transporte aéreo de carga é a região de São Paulo. Vocês podem ver como é maior em relação aos outros lugares. Certo, gente? Então, é rede, né? Rede, que tem o sentido de ligação. Tá tudo no texto, certo? Aí, qual é a importância disso, né? A importância no mundo como a gente vive hoje, que é um mundo muito interligado, né? O nosso mundo vive em rede, né? Conectado na rede da internet também. E nos meios de transporte não podia ficar diferente, não podia ser diferente, né? A rede de transporte de carga, de transporte de pessoas, é muito importante para um país se desenvolver, né? Para uma sociedade se desenvolver, para um município, para um estado, para ele se desenvolver, para as pessoas terem acesso aos produtos, para as pessoas poderem viajar, para as pessoas poderem trocar mercadorias, comprar as mercadorias, né? As transportadoras, né? Comprar pela internet e mandar os seus produtos, né? Os produtores de um lugar para outro, né? Não teria como o Brasil exportar muita coisa se não tivesse essas redes, e nem a gente não teria acesso a produtos de outros lugares, a gente teria que consumir só o que tem do nosso lugar. Então as redes são muito importantes, né? Se não tivesse essas redes de transporte e comunicação, mas eu vou explicar só o transporte essa semana, ok? Vamos falar primeiro do transporte rodoviário, né? Que é o que é mais forte no Brasil. Aqui tem um gráfico aqui, né? Que mostra, olha só, pessoal, 58% de tudo que é transportado no Brasil é transportado por estradas e apenas 25% por ferrovias, tá? E 17% os outros, hidroviário por água e outros. Mas vocês podem ver que praticamente 60% de tudo que é transportado no Brasil é transportado por estradas. A gente vai entender isso, tá? Por que isso? Por que o Brasil está nessa situação? Vocês podem ver que a Rússia é só 8%, o Canadá é 43%, a Austrália é 53%, né? Os Estados Unidos 32%, a China 50% e o Brasil 58%. Por que o Brasil está bem à frente? Por que o Brasil tem tão pouco transporte ferroviário? Só esse 25% aqui. Isso tem a ver com a nossa história, gente. Quem lê o assunto sabe, né, que ou já deve ter se informado sobre, que
lá na década de 50, o Brasil já tinha uma quantidade de rede de transporte ferroviário maior do que hoje. Nós tínhamos na época, que no texto diz a quantidade, nós tínhamos na época, em 1954, 38 mil quilômetros de rede de trens, né, de ferrovias. Porque transportar por ferrovia é mais barato do que transportar por caminhão. E o caminhão, né, carro, ocorre mais acidentes, polui mais o meio ambiente, né? O custo é mais alto. Então, já tínhamos lá em 1954 38 mil. A Argentina, que é menor do que o Brasil, bem menor, já tinha 42 mil quilômetros de estradas de ferro, de ferrovias. Estados Unidos, 320, que é o tamanho do Brasil, 320 mil quilômetros. Então, por que o Brasil foi ficando para trás no transporte ferroviário e a gente ficou quase só com o transporte rodoviário? Por um motivo econômico. Quando as multinacionais de automóveis e caminhões vieram para o Brasil, que foi na década de 50, elas meio que exigiram que o governo, né, da época, que os governos da época esquecessem o transporte ferroviário ou deixassem mais de lado e dessem atenção ao transporte rodoviário. Ou seja, eles queriam vender caminhões, automóveis, pneus, né, as empresas de carros, de motos, de caminhões, máquinas, né, eles queriam máquinas nesse sentido, pneus e gasolina e todo esse setor aí, que ajudou a desenvolver o Brasil, mas o transporte ferroviário foi deixando para trás e o rodoviário então exigiu do governo para essas empresas grandes como a Volkswagen, a Chevrolet, a Fiat, a Ford e várias outras, para elas se instalarem no Brasil, elas exigiram então que o governo deixasse de lado o transporte ferroviário e investisse só no rodoviário. Então foi muito bom para eles, para essas grandes empresas, elas ganharam muito dinheiro no Brasil durante muito tempo. Também ajudou a desenvolver um pouco o Brasil, porque aí gerou toda uma cadeia produtiva, né, de empresas de caminhão, de automóveis e motos, e gerou bastante emprego, tal. Isso a gente também tem que analisar. Porém, para o nosso país é um pouco pior, assim, porque daí quando a gente vai vender um produto lá fora, às vezes o custo desse produto fica um pouco maior, porque teve que ser transportado num modo de transporte mais caro. E mesmo aqui dentro também, se os produtos fossem transportados mais por ferrovias, talvez muitos produtos talvez pudessem ser um pouquinho mais em conta. Então tem esse motivo, essa política por trás aí, e aí foi vindo agora nos últimos anos aí, o Brasil até começou a se desenvolver um pouquinho mais, ó, aqui o Brasil hoje está com quase a mesma quantidade, né, de redes ferroviárias do que tinha naquela época. Vamos ver aqui qual é o número atual. O número atual, na década de 90, o Brasil voltou a fazer alguma coisa, né? Ó, o Brasil em 2016 só tinha 30 mil, então o Brasil já tinha lá em 54 mais quilômetros de ferrovias do que hoje. E depois aí, dos últimos anos, o Brasil está novamente investindo aí nessa rede. Ok, gente? Então as outras formas de transporte então já estão colocadas aqui, né? A aérea, né, que são aeroportos, né? Os principais aqui estão os principais aeroportos, certo? Ficam em São Paulo. Aqui tem um mapa com os principais aeroportos, a quantidade de passageiros, né, que veio aumentando, ó. Vocês podem ver aqui. Até 2015, 14, 15, vinha sempre aumentando o número de pessoas que voavam, né, que faziam transporte aéreo, só que aí veio a crise econômica, que o Brasil está aí nos últimos 5 anos, já foi caindo. Então hoje menos pessoas estão podendo viajar de avião no nosso país, infelizmente. Quando o Brasil sair dessa, a gente vai viajar mais de novo, mas o Brasil vinha crescendo nisso e depois de 2015 o negócio começou a piorar. Aí tem aqui o transporte
também pelo mar ou pelos rios. O Brasil tem muitos rios, ó, o Rio Amazonas, vocês podem ver que transporta muita coisa lá, não tem quase estradas assim como a gente conhece aqui, né? Lá é quase tudo por barco, vocês já devem ter visto lá na Amazônia, nessa região aqui do Brasil. Tá bom, gente? Ferrovias, rodovias, é isso, para não alongar. Então, a tarefa de vocês é simplesmente fazer, então, o relatório dessa pequena videoaula. Fazer o relatório e enviar no Classroom, ou quem não conseguir trabalhar no Classroom, tirar uma foto do relatório, ou digitado ou escrito no caderno e enviar para mim. Beleza, gente? Um abraço para vocês, até semana que vem e se cuidem, tá?